Aplicá-la, ó Deus, à tua igreja, de forma que saiamos daqui hoje, entendemos, ó Deus, que nós precisamos sair daqui hoje melhor do que nós entramos. Minha oração e meu pedido no nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos com esta série, hoje é a terceira mensagem da série, Raabe, e o subtema é termine melhor do que você começou. No capítulo 2 do livro de Josué que nós lemos, toda a história ela se passa em Jericó e nas suas imediações. Só para os irmãos terem uma ideia, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Olha que coisa interessante, né? Mais antiga do mundo. Ela é uma cidade que ela está a 260 metros abaixo do nível do mar. Ela está a 30 quilômetros só do Mar Morto, que também é um dos lugares mais baixos da terra. Só para os irmãos terem uma ideia, Jericó já foi construída e destruída mais de 20 vezes. É uma história, é uma cidade histórica. E todos nós conhecemos basicamente a história por conta dos muros que foram derribados de Jericó. Os muros de Jericó, eu estava esperando o Leandro, mas o Leandro chegou? Não chegou, né? Não chegou. Eu ia até pedir para o Leandro, que tem uma foto muito legal de como que eram essas muralhas. Elas eram duas, na verdade. Tinha uma primeira e depois tinha dentro daquela tinha uma outra, não é? Para os irmãos terem ideia de como era a cidade de Jericó. Mas nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre Raabe, tá? Raabe. A Bíblia Sagrada, ela está repleta de personagens que iniciaram a sua vida ou depois que ficaram adultos, não é? Vivendo de forma dissoluta, vivendo do jeito que achava conveniente, vivendo do jeito que achava melhor, roubando, matando, adulterando, fornicando, fazendo tudo que não prestava. Se nós olharmos para esses personagens, nós vamos chamá-los de improváveis. São pessoas que jamais nós vamos imaginar que vai chegar a algum lugar. Jamais vai chegar em algum lugar, não é? Mas a Bíblia informa que muitos desses improváveis, à medida que elas tiveram encontro com Deus ou com o próprio Jesus, suas vidas foram mudadas e elas se tornaram prováveis. O Velho Testamento está repleto de homens e mulheres assim. No Novo Testamento, muitos que Jesus encontrou, que diante da sociedade eles eram improváveis. Mas você vai ver um leproso que não é mais leproso. Você vai ver uma mulher que foi pega em um ato de adultério e já não está mais. Nós vamos pegar, por exemplo, pessoas que eram cegas e diante da sociedade, a sociedade dizia que ela era cega e nasceu cega porque alguém pecou e agora está enxergando e está com o próprio Jesus, não é? No domingo passado eu ministrei e falei sobre que Jesus estava em Betânia na casa de um ex-leproso. São pessoas que, aos olhos da humanidade, aos olhos da sociedade, principalmente daquela época, não valia absolutamente nada, nada. Eram os improváveis, não é? E se nós hoje fôssemos fazer aqui, né, pedir, e não vou fazer isso, para que você levantasse a mão, ou se você contasse o seu testemunho, também nós íamos dizer que você era um improvável. Não, eu jamais poderia ser o que eu sou hoje. Porque eu fazia isso, fazia aquilo, eu era uma pessoa imprestável diante da sociedade, diante da minha família, diante das pessoas que me conheciam. Mas hoje, você está aqui e você é filho de Deus, seu nome está escrito no livro da vida, e você hoje pode bater no peito e dizer, eu vou para o céu um dia. Quer dizer, Deus faz dos improváveis, prováveis. Raabe, quem era Raabe? Nós entendemos que se você hoje for perguntar para as prostitutas dessa cidade, e agora a gente tem bastante aqui durante o dia na rua, muitas delas foi abusada pelo pai, foi abusada por um parente, foi abusada por um vizinho, às vezes era uma adolescente e, como diz antigamente, se perdeu, né? Antigamente falava, se perdeu, né? Engravidou, a família mandou embora. São histórias e mais histórias das mulheres que hoje vivem de vender o corpo. Raabe não.
Raabe, por incrível que pareça, ela não está dentro desse grupo de pessoas. Ela era uma pessoa que sustentava a família. Como é? Sustentava a família, o pai, a mãe e os irmãos. Né? Então, ela, alguns dizem que ela era a chefe do prostíbulo. Tá? Alguns historiadores dizem que ela era prostituta, mas, na verdade, ela tinha lá várias prostitutas que trabalhavam para ela. E a gente chega a essa conclusão porque ela praticamente sustentava toda a família com o prostíbulo. Muito bem, essa mulher, ela recebia muito naturalmente, dentro da sua casa, do seu prostíbulo, gente de todo lugar. Pessoas que vinham a Jericó, sabe, homens pervertidos procuravam mulheres e todo mundo apontava a casa da Raabe. Então Raabe recebia lá gente de todo o tipo, não é? Estranhos de todos os lugares. Por quê? Na ocasião, Jericó era uma cidade extremamente importante. Era uma cidade que o comércio era muito forte. Então lá passava gente de tudo quanto era jeito. Muito bem, naquele dia, num certo dia, ela recebe 2 homens na sua casa. Só que esses homens, eles foram conhecidos como sendo homens de Israel. Eles entram na casa e as pessoas falam para o rei: rei, olha, a Raabe recebeu lá 2 judeus ou hebreu, 2 hebreus. É mesmo? Recebeu. Então, ela recebe na sua casa a visita de alguém que o rei manda. Olha, você recebeu aí? E ela então diz, olha, na verdade recebi, mas já foram embora. O caminho deles foi por aqui, vai por aqui, que vocês acham ele? Muito bem. A história começa basicamente assim, porque Josué tinha pedido para que 2 espias fossem lá para dar uma olhada na estrutura de Jericó. E esses homens entram dentro de Jericó da cidade, e eles então são identificados pelo próprio povo, que denuncia eles como eles estavam na casa de Raabe. Muito bem, Raabe protege aqueles espiões. Ela esconde os espiões. Interessante isso, não é? Ela não tinha nenhuma necessidade de fazer aquilo. Ela estava praticamente arriscando a sua própria vida, mas ela esconde e ela protege aqueles 2 homens. Por que que ela faz isto? Veja só, é aqui que Deus começa a trabalhar, com os improváveis. É aqui que Deus começa a trabalhar. No capítulo 2, versículo 8, fala assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E lhes disse, bem sei, olha só o que ela diz, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Olha o que ela fala, estava todo mundo desmaiado, né? Ou seja, todo mundo com medo. Por quê? Porque tinha tido uma notícia. E ela fala assim no versículo 11: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Olha o que ela diz: porque o Senhor, vosso Deus. Presta atenção nessa expressão, vosso Deus. Ela não fala meu Deus, ela fala vosso. E isto tem um significado importante mais tarde, porque ela fala vosso Deus. E ela fala assim, vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só, a mulher, ela testemunha. Aí você fala assim, pastor, tudo bem. Como é que ela sabia disso? Primeira coisa. As prostitutas, né, daqui de São Carlos, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, talvez sejam as pessoas que mais saibam da sujeira do povo. Sabia disso? As prostitutas são aquelas que recebem todo tipo de homem, de mulher, e nos seus momentos se fala de tudo. Se fala de tudo. E com certeza, homens que esta mulher recebeu na sua casa,
Talvez disse para ela e para as suas mulheres: vocês estão sabendo o que está acontecendo? Não, rapaz, ó, os hebreus estão vindo aí, já arrebentaram com o rei Beltrano, com o rei Ciclano, e os caras estão vindo para cima de Jericó. É mesmo? Quem são escravos? Eles? Nossa, eles estavam escravos lá no Egito, e eles estão vindo para cá. Mas como que eles vieram? Tem barco? Não, não tem barco. Deus abriu o Mar Vermelho. O quê? Abriu o Mar Vermelho. É mesmo? Aí vem um, conta essa história. Vem o outro, conta também. E os irmãos sabem, né? Uma mentira, por exemplo, quando é contada mais de 3 vezes, vira verdade. E lá, não era mentira, era verdade mesmo. É mesmo? Talvez ela recebeu alguém e o cara falou: olha, abriu o Mar Vermelho. Os caras ficaram 40 anos no deserto, mas comendo. Deus mandava maná. O quê? O que é isso? Mas ninguém aguenta o deserto 40 anos. Não, mas é que Deus tinha uma nuvem. As conversas iam fluindo. E aquela mulher, ela escuta aquilo de um homem, de um outro homem, talvez de uma mulher, mas de repente, ela ouve isso tudo e acontece algo extraordinário na vida dela. Ela crê naquilo que ela estava ouvindo. Mas se você pega a lei, Deus condenava de forma veemente a prostituição. Vender o corpo. Nossa, a lei de Deus era pesada quanto isso, era a morte na certa. Já visto que aquela mulher que foi pega em adultério, os camaradas falam para Jesus: a lei manda jogar pedra. Aí imagina uma mulher que vendia o corpo. Tá? Isso, a lei dos hebreus. Por que não matava? Porque ela não era hebreia, ela era lá de Jericó. Não tinha nada a ver com os hebreus, essa mulher. Por isso que lá era permitido. Já visto, toda vez que você fala de Jericó, é uma cidade promíscua. Tá? Muito bem. Ela, então, ela creu. Ela creu piamente que aquilo era verdade. Por isso, ela abriga os espiões na sua casa para eles não serem pegos pelo rei de Jericó. Tá? E ela então pede uma recompensa do sacrifício que ela faz, né? E o sacrifício que ela pede é que eles poupassem a ela e poupassem também os seus familiares. Mas a coisa não é bem assim. Existe algo nesta mulher que eu quero aplicar à igreja hoje, que serve de lição para nós. Porque é muito simples, né? Uma mulher fala: não, olha, me poupa e tal, e eu sou gente boa, eu não deixei os caras te pegarem. Agora, ela tem atitudes. As atitudes de Raabe é que vai demonstrar de verdade a sua conversão. Irmãos, nós vivemos uma época em que nós temos muita gente dentro da igreja que se diz ser salvo, crente, mas é da boca para fora. São religiosos, são pessoas que frequentam culto, são pessoas que levantam as mãos, são pessoas, mas de verdade não converteu ainda. As atitudes ainda não demonstram que é convertido. Quando essa pessoa ela é colocada na parede, aí ela mostra as unhas, ela mostra quem ela é. Na verdade, não existe conversão. Na verdade, não existe mudança de vida. Jesus foi muito claro quanto a isso, que quem está nele, nova criatura é. As coisas velhas vão-se embora e tudo se faz novo. Então, nessa noite, eu quero mostrar a vocês, dentro do texto sagrado, as atitudes que esta mulher, ela começou como uma prostituta, vendendo o seu corpo, ou vendendo o corpo de mulheres que trabalhavam para ela. Ela sustentava a casa dela, e ela morava em cima do muro. Como é que era isto? Simples. O muro era tão largo, que os mais pobres faziam casa em cima do muro, porque não tinha condições de comprar um terreno, adquirir um terreno dentro da cidade para poder morar. Então essas pessoas moravam em cima do muro. Então veja só, a primeira atitude para você terminar melhor do que você começou, como é que é isso, pastor?
eu terminar melhor do que eu comecei. Talvez você um dia aceitou Jesus, talvez você frequenta a igreja, mas você ainda é aquele crente, irmãos, que ainda bate na mulher, dá um safanão na mulher, e a mulher não vai te denunciar, porque se for, você fica preso. E ela tem filho com você. Ela precisa do seu salário. Está entendendo? Mas se ela for na delegacia da mulher, você está morto. Ou, diferente. Eu não poupo mulher também não, porque tem mulher, irmão, que em vez de ser mulher, é uma cobra. Em vez de ser esposa, de verdade, é uma perturbação do inferno na vida do marido. Eu disse aqui esses dias, e não vou, meu Deus, o livro gosta de citar nome, mas eu acho que eu recebi uns 5 ou 6 irmãos falando, obrigado, pastor, por o senhor ter dito isto. Que eu falei que tem marido, que quando está dando 6 horas para ir embora, ele fala, vou ter que tolerar aquele demônio em casa. Meu Deus do céu, o patrão podia mandar eu fazer hora extra. Para mim dizer para ele, mulher, não, eu vou chegar meia-noite, porque eu sei que ela está dormindo. Deixa a comida pronta, que eu tenho. Falar que não tem? Lógico que tem. E como tem. Como também tem mulher que fala, desgraça, o homem vai chegar. Meu Deus do céu, eu vou fingir que estou dormindo. Para ele, tem, irmão, tem. E fala que é crente. Fala que fala língua estranha. E fala que pula. E fala que dá glória. É tudo mentira. É a pessoa religiosa, que de verdade não tem vida mudada. Nessa noite eu vou mostrar para vocês que Raabe era uma prostituta, mas ela queria mudança de vida. Ela sabia que Jericó não dava futuro para ela, e ela viu uma grande oportunidade de dizer, opa, daqui a pouco é o vosso Deus, mas eu quero dizer, o meu Deus. Primeira coisa, para você terminar melhor do que você começou, não fique em cima do muro. Como é que é? Sai de cima do muro, irmão. Já viu aquele negócio? Ô, irmão, sai de cima do muro. O que é em cima do muro? É quando você fica indeciso, né? Você não sabe se você desce, se você fica. Então, ficar em cima do muro é você ficar indeciso. Essa mulher, como é que ela demonstrou que ela não ficou em cima do muro? No capítulo 2, o versículo 4, 5, 6 diz assim, mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram, corram atrás dele, talvez o alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado. Aqui mostra que ela não ficou em cima do muro. Aqui mostra que ela tomou o quê? Uma atitude. A atitude que ela toma poderia muito bem fazer com que ela morresse. Ela fosse morta por aquela atitude que ela tomou. Aqui demonstra que aquela mulher não ficou em cima do muro. Então, eu não sei, eu não vi. Não, recebi sim. Recebi, os caras vieram aqui, mas olha, antes eles foram embora. Ou seja, ela tomou o partido certo. Ela tomou o partido certo. Aí, o irmão falou assim para mim uma vez, que eu preguei uma mensagem sobre essa mulher, mas pastor, ela mentiu. Deus não condena a mentira? Se condena? E como condena a mentira? Mas como é que é isso? Eu disse, ela não era hebreia. Ela não era hebreia. Ela era uma mulher que estava naquele momento sendo usada por Deus, tá? Para lá na frente acontecer algo de extraordinário na vida dessa mulher. Agora veja só, então, primeira coisa, não fique em cima do muro. Ou você é crente ou você é incrédulo. Não existe meio crente. Não existe, você é crente. Não é, irmão, não é. Sabe aquele negócio? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, né? Pai do Senhor, dá Pai do Senhor para mim. Ué, você não falou Pai do Senhor, irmão? Você dá Pai do Senhor, o cara não fala nem Pai do Senhor, nem passou e não fala nada. Ele não quer que ninguém escute ele dando Pai do Senhor. Está entendendo? Porque, então, sabe o quê? Então o quê, irmão? Eu sou crente, eu sou luz. Onde eu chego tem que dar Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Né? Crente é crente. Essa mulher, ela demonstra que ela toma o partido. Eu, a partir de agora, sou do outro lado, sou do povo de Deus. O que mais? Caminhe.
com o desejo de mudança. Ou seja, eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Olha o que ela diz no versículo 12 e 13. Jura-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que pertence a mim. Livra-nos da morte. O que é isto? Jesus veio para quê? Jesus veio para nos dar vida eterna. Jesus veio para nos dar vida, não é isto? Ele veio para nos dar vida, porque a Bíblia diz que eu e você estávamos mortos em ofensas e pecados. Era a minha condição e a sua condição e a nossa condição. Então, Jesus veio para nos dar vida. E o que essa mulher pede? Vida. Eu quero vida. Eu quero viver. Eu quero viver. Ela não pediu grana, ela não pediu ouro, ela não pediu bola, né? Quem é vendedor aqui sabe do que eu estou falando. Eu fui vendedor há muitos anos, os caras pediam bola para mim. O que é bola? Você vende por 100 e 10 você me dá no bolso. Eu falei, eu não faço isso. Nunca fiz isso, graças a Deus. Então, a mulher não pediu. A mulher queria viver. Deixa eu te dizer aqui uma coisa maravilhosa. Você, se bater com as 10 hoje ou amanhã, você não morreu. Você viveu. A Bíblia diz que quem morre em Cristo não morre, vive. Morrer em Cristo é a melhor coisa do mundo, irmão. Por isso que é bom estar firme com Jesus. Por isso que é bom estar bem com a mulher, com o marido, com os filhos, com o cachorro, com o gato. Porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. A mulher falou, eu quero viver. Ela tinha um sonho de ser diferente, de sair daquele lugar, de mudar a sua vida, porque ela sabia, presta atenção nisso. Ela sabia que aonde ela estava, jamais ela teria o respeito do povo, porque era uma prostituta. Jamais ela ia viver, ficar velha e sempre iam dizer, é uma prostituta, não vale nada. Você está entendendo? Não era a nossa condição, não era o que nós éramos, não era assim que as pessoas olhavam para nós e diziam, isso aqui, isso não vale nada, mas agora mudou, agora é crente. A minha sogra conta a história de um senhor que ele era de cor, mas tão de cor, que ele parecia piche. Você lembra disso, Helene, que o senhor me falava? Mas como era um bêbado, né? Era queimados inteiro, onde a pastora nasceu, eu conheci o negão lá. Mas era terrível. O negão se converteu. Mas a cidade toda falou assim, mas o cara parou de beber. O cara está com a Bíblia na mão. O cara está indo para a igreja. Olha lá. Você lembra o nome dele? Eu não lembro o nome dele, sua mãe sempre falava para nós, né? Mas todo mundo falava, mas o homem, olha lá, o homem mudou, irmão, ele quis viver, ele sabia que dia menos dia ele ia morrer de cirrose, de não sei o quê, mas ele falou, eu quero viver, e para você viver, você tem que dizer, eu sou salvo na pessoa de Jesus, eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus, a minha vida agora é de Jesus, aleluia, desejo de mudança, ela falou, eu preciso mudar, eu preciso terminar melhor do que eu comecei. A Bíblia não fala de Raabe, se ela começou a se prostituir com 14, com 15, mas a mulher judia, se eu não estou enganado, eu sei que o menino é 12 anos, mas a menina parece que é isso também, de 12 anos, já emancipa. Apesar de que ela não era hebreia, mas ela talvez fosse pior do que isto. Agora veja só, o que ela queria? Eu quero mudança. Se você está aqui hoje, e você veio para ouvir Deus falar, Deus está dizendo para você, você precisa querer mudar. Como é que você anda com a sua vida? Você sabe, eu não sei, mas se Deus me mostrar, eu falo para você pessoalmente. Mas se Deus está falando pela palavra, primeira coisa, deseje. Pastor, de verdade, eu ando dando umas derrapadas violentas, eu preciso mudar. Hoje Deus está falando com você, começa a querer igual a Raabe, eu quero mudança na minha vida. Irmão, nessa vida, você deixa só um legado, sabia?
Você pode ser o cara mais rico do mundo. O dinheiro vai acabar. Ou na sua mão ou na mão de quem você deixar. Mas o legado ninguém apaga. Vai ficar lembrando por eternidade. Porque o seu legado não é só aqui, é lá no céu também. Muito bem. Que mais que essa mulher me ensina? O que eu faço para terminar melhor do que eu comecei? Caminhe debaixo da palavra de Deus. O que eu preciso fazer, pastor? Caminhe debaixo da palavra de Deus. Nós temos aqui na sede, acho que isso hoje está no campo inteiro, nós temos o esquema de ler a Bíblia, né? E não tem nada melhor, não tem livro melhor do que a Bíblia para nos orientar. Olha só o que fala o versículo 8, a parte do texto que nós lemos. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra. Raabe conhecia, percebia, discernia, sabia por experiência que Deus tocaria naquela terra. Ela recebe discernimento por aquilo que ela ouviu falar. É por isso que ela está dentro, no livro de Hebreus, como os heróis da fé. Ela exercita a sua fé. Ela chega a citar os espias que ouviu falar que o mar vermelho secou para que eles passassem. Olha só, ela está se baseando por aquilo que não tinha Bíblia naquela época, não, irmão. Não, mas ela escutou a palavra. Ela escutou o que Deus fez. Ela estava atenta e sabia que esse Deus, ele era real. Imagina Raabe, que não tinha Bíblia, que não tinha internet, que não tinha televisão, que não tinha rádio, que não tinha nada. Ela fala isso de nós hoje. Nós temos Bíblia em qualquer idioma. Nós temos televisão, nós temos internet, nós temos os meios de comunicação que você hoje fala a hora que você quiser, com quem você quiser, no mundo inteiro. Olha só, agora veja só, os espias, eles eram uma espécie de voz profética na vida de Raabe. Ali, aqueles dois espias, eles eram como uma voz profética, né? Eles diziam: nós vamos entrar ali. Ela acreditou no que aqueles homens estavam dizendo. Humanamente falando, era impossível alguém entrar e destruir Jericó. Tá? As muralhas, elas eram tão fortificadas que ninguém, em sã consciência, imaginaria que alguém poderia entrar dentro daquela cidade. Eles estavam apavorados, mas estavam dentro da cidade. Estavam ali, dentro daquela cidade, tá? Ela acreditou na loucura dos dois espias. Que loucura! Deus mandou dizer que nós vamos tomar a cidade. Quem? Nós. Os hebreus, nós vamos acabar com tudo aqui, tá? E vamos levar o ouro, vou levar a prata e o ferro. E o resto, Deus falou para não tocar, porque é tudo maldito isso aqui. É mesmo? Ela acreditou. Por que ela acreditou? Olha só o que está escrito no livro de 1 Coríntios 1, versículo 27, que foi escrito muito depois dela, né? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Você está entendendo? Chega dois caras numa cidade que nem Jericó, fortificada, com 2 muros, e fala: Deus disse que nós vamos tomar essa cidade. Você está maluco? Não, estou não. Quando Deus fala, Deus cumpre. Tá? Quando Davi chega lá diante do Golias, e ele fala assim: quem que é esse incircunciso? Incircunciso porque ele não era judeu, então ele não praticava circuncisão. Quem é esse incircunciso? O irmão dele deu uma pegada nele: ô moleque, vai cuidar das ovelhas do seu pai, vai. O que você está fazendo aqui? Vai, cai fora daqui, rapaz. Está falando demais. Não foi isso? Está escrito assim. Vai, sai fora. Não. Eu vou enfrentar esse cara. Que loucura, irmãos. Está doido. E Saul foi mais doido ainda. Porque Saul, com tanto medo, né, ele acreditou em Davi.
Não, eu vou lá e derrubo esse cara. Então pega a minha armadura. Quando ele bota a armadura, a Bíblia diz que Saul era enorme. Não é isso que a Bíblia diz? Que lá em Israel era um dos homens mais altos e mais bonitos que tinha. Imagina a armadura de um cara de 1,80 m no menino. Tirou, não dá para mim, deixa comigo. Ele vai diante do gigante. Agora você fica imaginando a cena. Todo exército está ali. O gigante está lá dizendo, quem que é o bom aí? Pode vir quente que eu estou fervendo, né? É o que o gigante estava falando. Quem que é o bom de vocês aí? Vem aí, vem aí. No filme Troia, a cena é muito parecida, né, no começo do filme, né? Quando como é o nome do cara lá? Hã? Não, mas como é que chamaram o cara no Brad Pitt lá? Ele é o Aquiles, né? É igualzinho a Aquiles, só que Aquiles foi com espada, né? E tem uma coisa, a história de Troia, ela é baseada, ninguém sabe se existiu, tá? Aquela história. É muito baseada em Jericó, tá? É muito parecida, né? Quando Aquiles, os dois exércitos estão ali, não, pega o teu gigante aí, pega o teu homem de guerra, pega o meu, e Aquiles vai e mata o gigantão lá. Não foi diferente. Agora, dá para acreditar que um menino vai destruir um gigante? Deixa eu dizer aqui a você. O maior problema da igreja do século XXI é deixar de acreditar em milagre de Deus. Nós estamos... milagre, aconteceu milagre. Eu vou trazer aqui o irmão quarta-feira que vem. Ele vai contar que ele morreu e viveu. Mas foi agora, irmão. Foi agora, na época do Covid. Não é coisa de 1000 anos atrás, foi agora. Deus continua fazendo milagre. Deus continua usando menino, menina, homem e mulher para fazer a obra dele. Deus continua usando os seus para envergonhar o diabo. Deus continua, de verdade, usando, basta nós cremos que Ele pode nos usar. Está aqui, os caras falaram, olha, nós vamos entrar aí, tá? E vamos... A mulher acreditou. Por quê? Porque ela começou a caminhar debaixo da palavra de Deus. Se você quer, de verdade, sair daqui hoje melhor do que você entrou, começa a acreditar nisso aqui, que é a Bíblia, que é a boca de Deus. Aqui não é pastor falando não, aqui é a Bíblia. É a boca de Deus falando, nos ensinando que Deus é poderoso para mudar, que Deus é poderoso para derrubar, para levantar. Deus é poderoso. Deus é aquele que confunde o mais sábio dos homens. Fechando, para você terminar melhor do que você começou, caminhe lado a lado com alguém de confiança. Irmão, deixa de andar com fofoqueiro. Para, irmão, de ficar andando com gente que só fica falando mal de A, de B, de C. Sabe, se encostar lá no balcão onde você trabalha, crente falando mal, você sai fora. Se lá na fábrica tem um crentinho lá que gosta na hora do café e do almoço, fala, irmão, sai fora dessa raça. Tá? Sai fora dessa raça. Eu tenho um texto aqui, que até marquei aqui, quer ver que bonito? Está aqui, acho que está na outra Bíblia. É um texto tão bacana que eu... está aqui. Coloca lá Provérbios 22:10. Provérbios, olha só esse texto. Provérbios 22:10. Tá? Olha só o que diz, lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e acabará a questão e a vergonha. Sabe o que é isso aí? Não, só esse versículo. Lançar fora é você falar, irmão, vamos falar de Jesus, vai. Não, mas não quero falar da vida de ninguém. É isso aí, lança fora o escarnecedor. Escarnecedor é gente fofoqueiro, bocudo, que gosta de falar da vida dos outros, gosta de falar da vida do pastor, da igreja, fala do parente, fala da mulher, fala do cachorro, fala do gato, até dos cachorros fala. Ih, o cachorro da irmã lá vira lata. O meu não, o meu O meu eu comprei, não sei na onde, eu levo para tomar banho toda semana, passo perfume. Agora está assim, o cachorro está daqui uns dias, já vieram falar para mim que tem que arrumar um cachorrado. Como é que chama o negócio? Um lugar para colocar cachorro aqui na igreja. É um cachorródromo, né? Os crentes querem vir de cachorro na igreja. Só o sangue de Jesus. Mas vamos lá. Olha só, no versículo 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu
E eles partiram depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Ela confiou plenamente naqueles 2 homens. Ela tinha uma cidade aos seus pés. Era uma mulher respeitada dentro daquilo que ela fazia. Era uma mulher que as pessoas sabiam. Há quem diz que ela era tipo uma vidente, tá? Há alguns teólogos que dizem que Raabe era uma prostituta vidente, tá? Isso não é bíblico, isso é o que se acham, tá? Agora veja só, ela deixa tudo de lado para poder andar do lado de 2 homens que ela acabou de conhecer. Que coisa interessante. Não é coisa de Deus mesmo? Não é Deus que faz isso? É Deus que faz isso ou não é Deus que faz isso? Não tem outro jeito. Eu já contei aqui para vocês da irmã Maria, que eu estou fazendo uma visita, né? Numa casa, estou lá, eu vim visitar os novo convertidos, aí vem um homem e chega assim e fala assim para a gente: vocês são daquela lei de crente? Eu falei: eu sou dessa lei mesmo. Eu falei: então tá. Minha mulher está doente, está lá, vai morrer, disse o médico que vai morrer daqui para a semana. Mas o meu irmão do Pernambuco falou que vocês que são da lei de crente, 6 horas e Jesus cura. Vocês não querem lá orar pela minha mulher? Sim. E nós fomos, e a mulher que foi curada. Foi companheira da pastora durante anos. Anos. Mas como é que é isso? Assim, o homem chegou e falou. No primeiro culto que nós fomos fazer na casa dele, cheguei lá, a casa lotada, ele tinha um sobradinho, e eu fiquei com vergonha. Eu falei assim: irmão Luiz, eu sei que os parentes vieram ver ela, né? Nós veio outro dia, não, esse povo aqui, ninguém é crente, vieram para ouvir o senhor falar de Jesus. Foi assim. E lá começou uma igreja, e lá hoje tem uma igreja. Por quê? Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Agora, sabe o que você precisa? É andar do lado de gente que de verdade expresse confiança. Alguém que fale de Deus, Deus vai fazer. Vou orar por você. Olha, vamos estar orando junto, vamos jejuar junto. Agora andar com tranqueira, irmão, você vai virar tranqueira. Ela conheceu aquele homem, os 2 homens naquele dia, e ela já coloca toda a sua confiança naquele homem. Raabe teve que correr risco de crer e confiar no que os espias disseram para ela experimentar a vontade de Deus. Os hebreus entram, derrubam o muro, invadem a cidade. Mas lá, e os muros, eles caíram para fora. Entendeu? Eles caíram para fora. Aonde ele estava, não caiu, mas estava lá o pano vermelho escarlata, significando o sangue de Jesus no futuro. Sangue é vermelho. Estava lá. Ela foi salva por uma flanela vermelha, mas que tinha um significado dos mais tremendo. Lá os hebreus sacrificavam os animais para que os pecados fossem perdoados. Jesus espargiu seu sangue na cruz, vermelho, para que nós estivéssemos aqui hoje e tivéssemos os nossos pecados perdoados. Deus faz milagre ainda. Mas deixa eu terminar dizendo uma coisa a vocês. Raabe, ela abandonou aquelas práticas da sua vida. E agora, ela está junto com o povo de Deus. Ela não permitiu, que aquele rótulo que a impedia de viver uma vida livre, não é? Pudesse dar continuidade na sua vida. Mas ela falou: quero mudar de vida, e ela muda. Raabe terminou muito bem. Terminou com a sua identidade restaurada. Terminou vivendo o verdadeiro sonho. Raabe, a mulher improvável, que está na galeria dos heróis da fé. Raabe, a prostituta, como está escrito lá em Hebreus 11:31, não pereceu com os desobedientes, porque ela acolheu amigalmente os espias. Lá em Tiago está escrito: e do mesmo modo, não foi também prostituta Raabe justificada pelas suas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Mas mais bonito, a mulher improvável, que se tornou provável,
faz parte da genealogia de Jesus. Que isso, pastor? Como? A improvável faz parte da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou a Davi. Jesus é da linhagem de Davi. Como é que é isso? Uma prostituta que não era hebreia, agora ela podia dizer, o meu Deus. Ela não dizia mais, o seu Deus. Mas agora ela podia dizer, o meu Deus. Deus muda o homem. Deus muda a mulher. Basta nós termos atitude para dizer, Senhor, eu quero ser, eu não importa a minha vida, eu quero ser como Raabe, eu quero mudar de vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para você sair dizendo, eu quero ser como Raabe. Antes eu tinha um nome, mas hoje eu tenho um nome que é sobre todo nome, o nome que é Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como é que é isto? Não tem explicação. Não adianta você explicar o que Deus faz. Deus faz. Se você veio aqui hoje, querendo mudar de vida, diga como Raabe, eu quero mudar. Eu quero ter o Deus que governa os céus e que governa a terra. Baixa a cabeça, nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai,